Pitacos psicológicos sobre como eu matei minha querida família. Os pitacos psicológicos são sobre este livro, Como Eu Matei Minha Querida Família, é o título do livro. Se você tá chegando por aqui agora e ficou completamente perdido, calma. Meu nome é Caroline Pozobon, eu sou psicóloga clínica e aqui usamos muita literatura para conversar sobre psicologia científica. Nada de charlatanismo, nada de pseudociência. Calma que vai dar certo. Gente, quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe que eu não gosto de dar spoilers, a não ser que seja estritamente necessário ou que nós estejamos no Clube do Livro. Aqui não é nenhum nem outro. Então, apesar de trazer um pouquinho a apresentação da história, nós não teremos spoilers, principalmente do plot twist, que é algo que eu gosto muito nesse livro, que foge daquele plot twist convencional de thrillers bem comercialzões. Na verdade, traz um plot twist muito dolorido, com a dor inteira que é a história, mas sai daquela pegada de um thriller por um thriller, sabe? Na verdade, acredito eu, humildemente, que inclusive essa seja a razão para ser um livro tão bacana para a gente trazer pitacos psicológicos. Mas vamos à história brevemente. Sem spoilers, até porque eu acho que pelo título deu para entender, né? Nós temos aqui a nossa protagonista, que vai traçar um plano interessante ao longo da história para assassinar cada um dos membros da sua família. Só que não é uma família assim... Na verdade é assim, mas vamos começar com essa. Não é uma família tão convencional. A nossa protagonista foi criada pela mãe, sozinha. Essa mãe falece, ela ainda é muito jovem, e ela vai ser criada ali por uma amiga, depois por uma conhecida da família. Então, a única referência de família que a nossa protagonista tinha faleceu muito jovem. A nossa protagonista conhece a história da mãe, que era uma mulher muito bonita, uma mulher muito jovem, muito maravilhosa, que tem um romance com um determinado rapaz, se assim nós podemos chamá-lo. E este rapaz, ele é meio endinheirado, ele é meio poderoso, ele é meio... em Minas, ele seria filho de alguém muito importante. Sabe quando a gente pergunta, você é filho de quem? Ele ia ser filho de alguém muito importante. Muito importante. Mas ele claramente não é mineiro. A gente claramente não tá no Brasil. E ela, a mãe da nossa protagonista, tem aí esse relacionamento com este rapaz, que seria filho de alguém muito importante se fosse mineiro. Ele, de fato, é filho de alguém muito importante, muito rico, muito poderoso, muito cheio dos conhecimentos políticos, financeiros, o piriri pororó. Ela engravida. Essa gravidez claramente não era desejada nem por ela mesma, nem pelo cara, mas ela tem gotas de humanidade. E apesar de não desejar a gravidez, ela não trata a criança e ela mesma como se elas fossem cárias da humanidade. Eu tentei ficar aqui pensando numa palavra que não fosse tão pesada, mas eu acho que eu não quero passar pano para este cara. Bom, este cara não assume a criança, óbvio, até que não precisava nem ser nas Europa, né? Até aqui tá clássico. Na verdade, ele não precisava nem ser tão poderoso assim, né? Voltando. Mas ele não assume. A família dele também, porque papai e mamãe. Papai e mamãe protegem Caroline. Os pais deste rapaz também o protegem, não sei do que, mas o protegem desta criança que está para nascer e pode acabar com a sua vida riquíssima. Meu Deus, é um bebê atômico. Ele é capaz de acabar com a... E volta. A família, papai e mamãe deste rapaz protegem ele desta gravidez, mandam esta mulher para as cucuias, pedem que ela vá para... e que lá ela tenha a sua criança. Esse é o contexto da mãe da nossa protagonista. Ela tem a criança e isso sempre acontece, mas contra tudo e contra todos, ela leva muito, muito, muito amor para essa menina. Elas não vão conseguir ali viver numa situação financeira razoável, muito pelo contrário, e assim que a mãe falece, essa menina vai ficar ali meio que a Deus do Ará, mas não tanto a Deus do Ará assim, vai ser criada por um casal, vai ter um melhor amigo que é o filho desse casal,
vai crescer minimamente saudável se a gente for pensar em tudo que poderia dar de errado. Só que ela sabe quem é o pai, ela sabe com quem que o pai se casou, ela sabe que o pai tem uma filha legítima, foi um bebê não atômico, não destruiu a vida dele. Então ela sabe que o pai tem uma filha e sabe que os avós ainda estão vivos e bem ricos. Então ela faz tudo na vida dela girar em torno de uma vingança. E a vingança é matar todo mundo. É assim mesmo, bom? A gente não vai entrar nos pormenores de cada assassinato, apesar que de forma literária temos que dizer que são muito bem pensados, muito bem calculados e que alguns levantam um pouco a nossa dualidade, que apesar do leitor muito provavelmente querer que ela leve a cabo tudo que ela está fazendo, tem um outro que a gente fica assim, não, faz isso não, esse às vezes a gente conversa, ai, não. Então, só nisso a leitura já vale. Mas a gente tem um plot twist, a nossa protagonista vai ser acusada de um crime que ela não cometeu, que não vai ter sido nenhum dos assassinatos que ela cometeu até então. Ela vai passar um período ali presa, e enquanto ela tá presa, ela tá contando pra gente a história dela. O final do livro é tão revoltante quanto o começo dele, porque a gente se revolta sim com o fato dela ter sido, ela e a mãe terem sido tão maltratadas por essa família riquíssima do pai, e a gente termina com mais raiva ainda da família, mas a gente vai terminar com uma raiva diferente. É uma sede de vontade de justiça e ódio e sangue nos olhos no final desse livro que eu recomendo a leitura fortemente. Nós não vamos passar pelos assassinatos. Ah, Carol, mas você é psicóloga. Fala aí dos negócios de psicopata, que a gente gosta disso. Eu sei que vocês gostam disso, mas se eu fosse falar disso nesse livro, eu cairia no quê? Na picaretagem, na pseudociência, na desinformação. E por mais que eu também goste muito desses temas, eu vou tentar me ater aqui ao meu propósito. Seguinte, livro apresentado, eu quero que a gente conheça alguns pontinhos que são os nossos pitacos psicológicos. Primeiro pontinho, eu quero que vocês entendam que quando a gente pensa em psicopatologia, quando a gente pensa no que nós vamos estudar para falar sobre o sofrimento humano, tudo envolve multifatores. Para você, inclusive, ter um comportamento, mesmo que este comportamento não seja oriundo de um transtorno mental, este comportamento também terá uma razão, uma origem ali, muito provavelmente multifatorial. Que diabo é isso? Significa que quando a gente fala de diagnóstico, quando a gente fala de comportamento humano, quando a gente fala de sofrimento humano, nós não conseguimos falar de um único item. Então, mesmo que ela não tivesse assassinado ninguém, vamos supor que ela ficasse como ela se apresenta no começo da história, que é uma pessoa muito isolada, muito na dela, muito de poucos amigos. A gente poderia pensar que o fato dela ter poucos amigos é automaticamente por conta da história de vida dela? O que a gente pode pensar é que a história de vida dela apresenta uma quantidade significativa de fatores, incluindo fatores de risco, para sim ter comportamentos de isolamento. Mas isso não explica tudo. Isso é um dos fatores. Beleza? Entendido isso, a gente vai pular os assassinatos, porque isso aí é o que a literatura nos permite de fantasia, o que a arte nos permite de fantasia. Agradeço imensamente a autora, porque, a gente se sente um pouquinho vingado. Mas nós pularemos os assassinatos e com este conhecimento em mente, nós iremos para o seguinte. A nossa protagonista, ela infelizmente entraria ali no que nós chamamos de fatores de risco para o desenvolvimento de alguns transtornos mentais. O que a gente entende por fatores de risco? No nosso manual, esse azulzinho lindinho aqui, no nosso manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, esse aqui é o atual, DSM-5-TR, a maioria dos grupos diagnósticos traz este subtítulo dentro de cada diagnóstico,
que são os fatores de risco para desenvolver um transtorno. Então, cada transtorno apresenta ali alguns fatores possíveis de risco que, se a pessoa passou por eles ao longo da vida, não é que isso vai fazer com que ela tenha um diagnóstico, mas isso facilita para o clínico entender que essa pessoa tem fatores de risco ao longo da vida e esses fatores de risco podem corroborar para um diagnóstico num processo de avaliação. A nossa protagonista passa por alguns fatores de risco, como negligência. Quando a gente fala de negligência, o fato do pai, da família do pai, ter poder aquisitivo... Jesus, fica quieto! A família do pai ter poder aquisitivo para auxiliar o crescimento dessa criança e fornecer para ela o básico. O que é o básico, gente? Alimentação, proteção, desenvolvimento emocional mínimo, mínimo de apego, mínimo de afeto. São fatores básicos para o desenvolvimento de um bebê. O fato do pai, da família do pai ter negado isso para a criança, pode colocar ela dentro de um fator de risco? Pode. Isso pode ser considerado negligência até certo ponto, porque nós não estamos falando de uma situação onde os pais fizeram de tudo para que a criança pudesse crescer, mas eles faltaram com algumas coisas. Esse não foi o caso. O caso foi, essa criança poderia ter crescido num lar cheio de amor, e quando eu falo cheio de amor, não é porque ela cresceu sem grana, é porque a mãe, no estado puerperal, sem um apoio, um negócio, um tostão no bolso, ferra um pouco, né, gente? A saúde geral. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. A gente tem uma criança que acabou perdendo a mãe muito cedo, e por mais que a gente não possa, talvez, colocar isso como a definição de um trauma para a psicologia, mas essa criança acaba crescendo sem referência de apego, sem referência de com quem ela pode contar, e é uma criança que precisa, infelizmente, aprender a se virar muito sozinha. Isso pode ser fator de risco. É uma pessoa que pode estar num grupo que fica mais vulnerável a poder desenvolver alguns diagnósticos. Fator de risco não é fator determinante, beleza? Esse é um primeiro ponto. De novo, não estou pegando os assassinatos como comportamentos justificáveis, eu estou dizendo que, infelizmente, nós temos fatores de risco dentro aqui da vida da nossa protagonista. E aí ela ainda acaba crescendo com uma dificuldade óbvia de se apegar e de confiar nas pessoas, primeiro porque ela teve muito pouca gente para conseguir desenvolver vínculos. Segundo, que este processo de crescer com poucas pessoas e crescer com pouco acesso, ela perde algumas oportunidades. E aí perceba, eu estou dizendo que ela não aproveitou as oportunidades que a vida deu. Não. Eu estou dizendo que justamente por não ter tido oportunidades, ela não consegue desenvolver o básico de repertório funcional. Então, aprender a conversar com outras crianças, aprender a se frustrar numa festinha de aniversário, aprender que ela não vai receber tudo que ela quer, não porque a vida é injusta, feia, horrorosa, porque foi isso que ela aprendeu, né? Mas porque nem sempre vai dar tempo, não teve chance de desenvolver repertório para criar valores, para conseguir ter laços fortes com pessoas e sair daquela realidade que infelizmente a vida impôs para ela. Eu não estou dizendo, gente, que o mundo é sempre culpado por todos os comportamentos de uma pessoa. Eu estou explicando para vocês que ambientes onde tem negligência, onde tem pouca possibilidade de relações, onde tem pouca possibilidade de troca, de criação de repertório, facilita para que a pessoa esteja mais vulnerável a ter comportamentos disfuncionais ou ter ali um dos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Beleza? Não estou falando que causa, estou usando o livro só para a gente trocar essa ideia, tá bom? Um outro aspecto muito interessante no livro
e que a gente não precisa de nenhum assassinato para conversar sobre é a importância de identificação e pertencimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar num psicólogo social chamado Philip Zimbardo, mas o Zimbardo é o responsável pelo famosíssimo experimento de Stanford. Inclusive o experimento que gerou 577 zilhões de filmes, gerou este livro aqui, que é o Efeito Lúcifer. E nesse livro a gente precisa falar sobre a identificação, a sensação de pertencimento ao grupo, a sensação de sermos pares. Então, eu te reconheço como um ser humano, você me reconhece como um ser humano, para que a gente consiga talvez barrar comportamentos que a gente conhece como maldosos. De novo, não estou justificando os assassinatos. Eu estou dizendo que a nossa protagonista, ela cresceu sozinha, ela cresceu desimportante, ela cresceu sem as pessoas levarem ela em consideração no sentido de, nossa, eu te amo porque você existe, viu? Nossa, olha, eu e você, nós temos uma história de vida parecida. Olha só, eu também, aconteceu essa tragédia aqui comigo. Nós somos iguais, nós somos pares. Não estou dizendo que isso leva a nossa protagonista a cometer maldades. Eu estou ressaltando que não ter o mínimo de humanidade com os nossos, principalmente quando os nossos estão crescendo, pode atrapalhar bastante. De novo, não estou dizendo que causa nenhum comportamento. Eu estou dizendo que se sentir pertencente, se identificar com o outro, é um fator humano muito importante e que não necessariamente a gente precisa prevenir assassinato em massa, então vamos se identificar. Não, é uma questão de humanidade, é uma questão de facilitar repertório, de promover o mínimo de qualidade de vida entre nós, humanos. É esse pontinho aqui que eu quero. O último pitaco psicológico que eu queria trazer, eu cantei a bola no comecinho do vídeo, que é essa história que não, se fosse Minas, né, a gente perguntaria se é filho de quem, mas apesar de ser uma história fictícia, de ser uma protagonista fora do Brasil, se nós tirarmos os assassinatos, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que ou não conheceram o próprio pai, ou sabem quem é o pai, mas o pai nunca se interessou, ou pessoas que simplesmente não tiveram a presença mínima, mesmo que o pai estivesse em casa? Ou quantas pessoas perderam os pais e perderam aí a mãe, quando, no caso, né, da nossa protagonista, que só tinha mãe, e cresceram neste mundo que já é muito difícil, sem o mínimo. E aí, quando eu falo sem o mínimo, gente, eu não quero ser hipócrita e dizer que é só sem o mínimo de amor. É sem o mínimo de dignidade. É sem o mínimo de grana, porque a gente precisa sim de grana para poder fazer o mínimo pelos nossos filhos, para fazer o mínimo por nós. Essa história, ela é fictícia, ela é aumentada, mas ela facilmente, tirando esses aumentos, poderia ser o seu colega ou até você que está me assistindo. E eu sei o quanto que isso pode ser dolorido. E da mesma forma que eu adoraria falar com a protagonista, como psicóloga, falar: menina do céu, que bosta, eu também queria matar todo mundo. Eu não te julgo. Mas eu também quero te apresentar uma vida que talvez possa ser boa. Uma vida onde talvez você possa ser protagonista e onde talvez você não precise acreditar que você é esse fardo todo que alguém algum dia fez você entender. Isso poderia ser no Brasil, isso poderia ser aqui, isso poderia ser do meu lado, isso poderia ser com alguns pacientes, isso poderia ser com alguns amigos. Que ótimo que a literatura pode levar a gente para fantasia. Pelo amor de Deus, pessoal da letras, eu sei que não é fantasia, eu tô querendo dizer ficcional. Eu agradeço muito que a literatura possa levar a gente para esses lugares e leiam por entretenimento, porque é bem escrito, porque é legal, porque fantasia um pouco. Mas que bom também que a literatura pode proporcionar esse momento
Mesmo que só uma pessoa me assista e que só uma pessoa entenda que talvez tratar o outro com o mínimo de gentileza e empatia possa mudar um tiquinzinho assim a vida dele, já valeu a pena. E, gente, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal, né? Por favor, vai lá no Instagram, fala outros livros que vocês gostariam, deixa sugestões aqui. Ah, Carol, seu canal é pequeno. E ele vai continuar pequeno se a gente não continuar produzindo, se vocês não comentarem. Então se inscrevam, compartilhem esse vídeo, me sigam nas redes sociais e até a próxima.